Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso curso, né? Os sons que vêm do mar. Vamos recapitular, né, um pouquinho do que eu estava falando no módulo anterior, né, de quem estávamos falando, que era o Joaquim Duarte Gouveia. Lembra que eu falei que eu ia aproveitar o fato de ter citado o irmão, o Arnaud, que eu quebrei um pouco a temporalidade desse nosso trabalho, dessa nossa conversa, digamos assim, né? Tentar trazer uma coisa mais prazerosa, que com prazer a gente aprende melhor, né? O interesse no aprendizado, 50% já nos ajuda, né? Pô, vou demonstrar interesse, então eu vou absorver esse conhecimento de uma velocidade mais rápida, né? Então, pela cronologia que eu vim estabelecendo, né? Lá do José Mídio, vamos para a gente recapitular, né? José Mídio, do maestro Francisco Flores, né? Do Arnaud, eu deveria ter continuado a sequência pelo Barão de Lourissal. Não sei se todo mundo já ouviu falar, né? Que em Mar de Espanha tiveram vários barões, né? Que talvez o pessoal mais conheça é o Barão de Aiuoca, mas também tivemos o Barão de Além Paraíba, né? E o Barão de Lourissal. Porque, digamos assim, as coisas, como tudo na vida, elas vão acontecendo, né? Ou isoladas, né? Ou vão acontecendo ao mesmo tempo, ou não dá tempo de realizar uma transição. As coisas vão coexistindo, né, ao mesmo tempo. Então, apesar do maestro Francisco Flores e do Arnaud Duarte Gouveia, né, assim como o pai dele e provavelmente ali, mas talvez muito jovem, o Joaquim, a história de Mar de Espanha não parou, assim, não tem como você falar, não, daqui para frente parou e esperou fulano nascer. Não, a gente sabe que não é assim que funciona. Então, nesse tempo em que eles estavam fora de Mar de Espanha, né? Mas você está escrevendo sobre Mar de Espanha, por que citou a vida deles assim fora daqui? Se aqui a gente não tem nada a respeito dele, eu não tenho escrito. Não tem fonte de pesquisa relacionada. Ninguém escreveu a respeito, né? Mas quem sabe eles retornaram, eles estiveram aqui em algum momento e realizaram alguma apresentação musical. Eu não tenho como provar, né? Então, nesse intervalo aí que a gente sabe que eu já falei a respeito aqui do nascimento deles, né? 1860, né? É o período, né, áureo da cafeicultura em Mar de Espanha. Mar de Espanha era um importante produtor de Minas Gerais, exportava muito para o Rio de Janeiro, né? Era muita coisa. Não sei falar em números para vocês, porque são coisas que não fez parte da pesquisa, embora eu tenha me deparado muito com várias notícias a respeito, e né, porque faz parte daquilo que eu havia falado com vocês. Quando você vai pesquisando, você lê muita coisa, onde de repente você pode achar tudo e onde não vai achar nada. Você vai sempre procurando alguma coisa assim. Então, você tem Mar de Espanha, talvez eu não vou falar em números corretos não, mas pelo fato de Mar de Espanha ter vários distritos, a população pode ter chegado até 42 mil pessoas, 43 mil pessoas, né? E outra coisa, um dado que hoje a gente vê, né, disso, com certa tristeza, era a quantidade de escravos que Mar de Espanha tinha, né? E você tinha no estado, a primeira cidade vinha Juiz de Fora, Leopoldina, e depois vinha Mar de Espanha, uma média de 12 mil a 13 mil. Não sei dizer para vocês assim, porque isso não é realmente o interesse, né? A música em Minas Gerais, pela ter sido tradicional, né, em termos assim da escrita da música do barroco mineiro, que chamou muita atenção de muitos pesquisadores, eles tiveram um foco muito grande em relatar, né, que essas irmandades das igrejas, né, essas irmandades religiosas, eram formadas pelos negros, filhos de negros, né, com os mestiços, enfim, porque
o ofício de música não era a pessoa rica que sentava ali à frente de um instrumento, de uma estante com a partitura, e ia fazer uma festa acontecer. Não era isso. Quem que ia ser responsável por esse tipo de trabalho, né? Você sabe que tem os ofícios. Na igreja você vê as pessoas trabalhando até hoje, são pessoas comuns. Você tem as classes sociais mais altas, você não vai ver uma pessoa rica, talvez, imagina, vários ricos, vários empresários formaram uma banda e vão fazer uma procissão. Não era assim que funcionava. Eles iam ali, eles rezavam, eles participavam do evento, né? Eles tinham o seu lugar de destaque. Apesar deles estarem buscando a divindade, a altura, né? Aquela coisa que a religião proporciona, existe um conjunto de pessoas que trabalham por trás disso para poder acontecer. Não é só chegar e abrir a porta da igreja e sentar no banco. Antes de ter aquela celebração, né, o padre tem que separar o texto, ele obedece, né, as indicações lá do Vaticano, da Cúria, enfim, da região que ele pertence, da campanha nacional, da fraternidade, por exemplo. Então essas pessoas trabalhavam. E os músicos? Quem que era o músico nessa época? Tinha as bandas civis, como a gente fala, né? As filarmônicas, enfim, que eram mantidos por um grupo de pessoas, e esses músicos eram pagos. E essa época, quanto mais antigo assim, referente, ele escravizava as pessoas. Era comum à época. Hoje a gente não aceita uma coisa dessa, forçar uma pessoa a fazer um trabalho. Mas na época estava dentro da contemporaneidade deles. Então, essas crianças, elas eram educadas e formadas para tocarem, né, nesses grupos, nessas orquestras de igreja. Então, Minas Gerais foi um foco muito grande de pesquisa relacionado a isso. E por que eu estou explicando a respeito disso? O Barão de Lourissal, né, o Francisco Monteiro Breves, ele já era um grande fazendeiro aqui em Mar de Espanha, né? Ele era envolvido com muitas coisas aqui em Mar de Espanha. Ele doava dinheiro para poder... Ele ajudou a construir a igreja, né, a igreja matriz, mais uma vez, o centro de grande importância, né, nessa história musical, né? Tinha alguns colégios, né, que ele ajudava, dava doação, então ele chamava de benemérito, né, essa atitude dele, né? E entre as pessoas que formavam as elites, até mesmo no jornal, talvez a dificuldade de encontrar a respeito de pessoas simples que eram envolvidas com música, porque quem figurava no jornal eram as pessoas, né, que tinham, digamos que era mais uma folha de citações sociais da cidade e partidos que às vezes o jornal você encontrava muito assim, pertence ao partido conservador, entendeu? Esse tipo de coisa, pertence ao partido tal. Então eram os folhetins onde se noticiava as ideias, né, do partido, mas também tinha alguma coisa a ver com a participação social desses membros, esses correligionários, enfim, essa palavra é difícil de falar mesmo, do que eles faziam, dos atos dele. Então, como eu já havia falado também, eu tinha um amigo meu, já até falecido, né, o senhor Miguel Ramos, né, meu vizinho aqui de frente, uma das pessoas que me estimulou quando eu aprendi música, me cedendo vários materiais para estudar. Ele me falou um pouco a respeito dessa banda de música que existia na Fazenda dos Alpes e que era formada por escravos. E que quando o barão vinha à cidade, a banda o acompanhava. Né? Parecia coisa de ato de realeza. O rei, né? A banda vem à frente e o rei vem atrás. Né? Como se fosse um anúncio da chegada dele. Eu ficava imaginando aquilo ali, né? E quando eu comecei a
a minha pesquisa, não sabia por onde me nortear, né? E fui olhando o que eu tinha, né? Lá comecei lá pelo Centro Cultural Falabella, bem no início dele, e o contato que eu tive com a Maria José, a senhora Maria José Gribel, foi muito importante porque ela me mostrou o livro do Celso Falabella. E lendo aquilo que eu vi a primeira vez, realmente alguma coisa escrita sobre a banda de música do Barão de Lourissal, né? Então, ele tem uma participação da banda na inauguração da igreja, nas festas da inauguração. Foi como eu havia comentado, que o José Mídio também participou, assim, a banda que ele estava à frente, a banda do Colégio Marispaense. Então a banda do Barão também foi cedida para esse evento, né? Então foi aquela primeira notícia. Então às vezes você acha um dado e fica com ele muito tempo somente aquilo, até você achar inesperadamente alguma coisa. E foi assim que foi acontecendo. Aquele fato de eu ter explicado para vocês que as minhas pesquisas se davam também pelos rolos de microfilme, que você tinha que passar página por página, ler tudo a respeito, até achar alguma coisa. Uns 4 anos depois de ter visto essas primeiras citações, eu cheguei a ver uma coisa que comprovava realmente o fato de ter o músico lá, né, nessa situação de cativo. Então, eu pude verificar mesmo que o jornal trazia uma nota de recompensa por escravos fugidos, né? Tinha lá o valor, tinha a descrição do escravo, e você tinha que ele era citado como músico. Falei, nossa, na hora sim, falei, que isso, gente? Não pode ainda ter sobrevivido, né? Alguém preservou isso. Porque aqui você tem a tradição oral. Só que quando você vai tratar de uma pesquisa acadêmica, a prova, né, num documento é muito importante. Senão passa a ser alguma coisa de invenção, né? Passa a ser uma invenção. Então não foi bem assim, eu consegui comprovar a respeito dessa existência. Eu achei o fato da fuga de quatro músicos, né? Além dessas funções que, além de música, eles tinham outras funções, acho que dentro da fazenda, né? E deixa eu ver aqui o que eu escrevi a respeito, né? Sobre as profissões deles. Eles tinham função como peão, né? Na fazenda, ia lidar com cavalo, com gado, né? Pajem. Então, nessa época, o fazendeiro, digamos assim, era um empresário. Ele tinha um investimento sobre os escravos dele. Ele não podia perder, porque aquilo significava, né, um prejuízo para ele. E com tudo que eu fui vendo, o Barão de Lourissal, ele não tinha cunho abolicionista, né? Que essa época já, quando eu consegui achar uma coisa a respeito, foi em 1884, 87, acho, que uma fuga, né? A fuga deles. Você via pela descrição que eles davam no jornal, que era enviado para o jornal para descrever o escravo, pela aparência física dele, que eles tinham sinais de maltrato. Em vários outros lugares do país, muitos deles já tinham recebido alforria. E tem uma fazenda muito importante no Rio de Janeiro, que era a Real Fazenda de Santa Cruz, onde a primeiro era ocupado pela Companhia de Jesuítas, né? Lá eles tinham o ensino da música aos escravos também, para poder utilizar na igreja, como aqui eu havia falado com vocês. Então, quando a família real chegou no Rio, vendo aquela situação que, há um certo tempo, eles ocuparam esses prédios, né? Essas dependências da fazenda, assim como a orquestra trazida por Dom João VI, os músicos, enfim, lá tinha a banda de música de escravos e uma orquestra.
Então o Dom João, vendo aquilo, ele passou a investir mais na educação, né? Contratou mais uns 2 professores e tal. Isso eu já li a respeito em alguns livros que tratam, né? E até mesmo um amigo meu que é historiador, a gente trabalhou junto, e ele fazia uma pesquisa, ele fazia o levantamento de cartas de alforria, certidão de casamento e os documentos, né, administrativos da fazenda, e ele conseguia fazer esse levantamento histórico das situações. Aqui eu já até tentei buscar alguma coisa a respeito. Tem alguns cartórios aqui, um cartório aqui em Mar de Espanha, que tem alguma coisa relacionada, mas eu não consegui ler pelo fato de são documentos muito antigos, né? Você tem a questão da propriedade do documento, né? Você não é toda hora que você vai poder consultar, ou talvez tem que pagar uma taxa para poder fazer esse tipo de coisa. E como eu falei para vocês, eu não recebo nada em troca, não tenho algum tipo de patrocínio para poder fazer esse tipo de trabalho. E mesmo assim, vamos supor, a questão da questão da fazenda dos Alpes. Você tem um número de herdeiros, é uma propriedade privada, tá? Uma propriedade privada, concordo plenamente, vamos supor, se a pessoa deixar ou não você consultar a documentação, cada um enxerga, né, de uma certa forma. Você poderia ficar bravo ou poderia ficar chateado, que é uma coisa que você gosta de fazer, mas não. Tem um lado da pessoa também, a propriedade dela, enfim. Mas essa dificuldade eu talvez não tenha enfrentado. Você tem a dificuldade de chegar no local. A Fazenda dos Alpes é muito difícil de chegar. Mais ou menos uns 17 quilômetros aqui do centro da cidade. Eu nunca tinha ido até lá. Eu queria ver realmente como era a fazenda, onde que tinha, porque você vê que o barão ele recebeu o título em 1881. Aí você fica indagando, né? Quando é que essa banda foi formada? Será que foi a partir de quando ele recebeu o título de barão? E aquilo que eu ouvi falar lá atrás? Não sei, né? Então eu fui pesquisando, lendo. Aí eu achei uma nota de jornal, o barão dispensando o professor da fazenda, o professor de música da fazenda. Sabe quando? Em 1883. E vou te falar onde que estava escrito essa dispensa nesse caso, né? Ela foi publicada na Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro. Olha só a influência do Rio de Janeiro em Mar de Espanha. E será que todos esses jornais circulavam aqui também? Né? Dificuldade da distância daquela época, tudo estrada de terra até chegar aqui. Essa época, então, fazendo essa filmagem em dezembro, a quantidade de chuva que não tem nessa época. Né? E você tem o nome do professor, né? O Miguel Carlos Muniz. Eu não achei nada a respeito. Mais uma vez, pelo aquilo que eu digo para vocês, a pessoa talvez não tenha nascido aqui, veio para cá, né, por causa das oportunidades que a economia gera. Né? Você tem uma pessoa que tem uma empresa, digamos, vamos tratar essa fazenda como uma empresa, né? O fazendeiro ele tem as suas necessidades também, a partir de quando ele vai gerando a riqueza dele, ou vai gerando o lucro dele, ele vai ter vontade de ter determinadas coisas, ele vai precisar de outros serviços que apoiem até a produção do café. E nesse caso, houve a contratação de uma pessoa especializada, né? Qual o motivo dele estar lá? Ele não estaria vinculado diretamente à educação dos músicos da banda dele? Mas então, aquilo que eu observo pela experiência mesmo, como você forma uma banda tão rápida assim? Se ele foi em 81, 83 ele já está mandando um professor embora? Pode acontecer. Isso não impede da pessoa ser mandada embora ou não. E você tem assim poucas coisas relacionadas à banda. Vamos supor, os três relatos, mais ou menos, que é a participação dela na inauguração, nas festas da inauguração da matriz. Houve uma homenagem a um membro do Partido Conservador, qual o barão era membro, e a banda veio até a cidade,
né? E uma outra que era muito comum, talvez as pessoas nem sabem que existe essa possibilidade, quando se tinha uma banda composta, né, por cativos, por escravos, você ainda alugava o serviço dessa banda. As pessoas ainda, os donos ainda conseguiam receber da sua banda de música, né, pelos seus músicos. Então, em um jornal, eu vi que citaram lá assim, o barão cedeu gentilmente. Você já vê ceder, a palavra ceder gentilmente. Então, ou seja, era cobrado alguma coisa por isso. Os escravos, a banda foi mandada para uma freguesia, né, de São Sebastião da Mata, para a festa do padroeiro de São Sebastião da Mata. Aí eu fui pesquisar sobre São Sebastião da Mata. Você tem aí 171 quilômetros de distância. Imagina percorrer 171 quilômetros para você poder tocar, né? Ainda na nota, você viu o agradecimento, né? Agradecemos com efusão a alegria dos ilustríssimos senhores músicos. Não só deste lugar, né, lá na cidade, lá nessa freguesia deveria ter mais músicos, né, mas pelo seu feliz resultado, como aos músicos do senhor Barão de Louriçal, pelo bom comportamento que tiveram, devido à boa disciplina em que foram iniciados por aqueles que os têm governado. Então você já vê a situação do músico ali, né? Imagina então percorrer 171 quilômetros, todo mundo de carroça, com os instrumentos dentro da carroça. Não deveria ter case, né, como a gente fala, a caixa do instrumento para proteção. Imagina a situação precária desse músico, viajando para poder tocar até longe. E nessa fazenda, na Fazenda dos Alpes, ainda existe uma capela, a Capela de Santa Rita de Cássia, né? Capela muito bonita, um altar bonito, lustre, né? Muito requinte, muita riqueza mesmo. Então, você tem lá ainda o que sobra dessa história em pé. Mas relacionado à história dos músicos lá, você tem esses poucos fatos, né? Essas participações que foram citadas no jornal, e você tem as notas de fuga, noticiados tanto nos jornais aqui da Zona da Mata, quanto no Rio de Janeiro. Tanto é que um deles, né, o nome deles era Claro, ele foi capturado, tá? Em 20 de novembro de 1887 por um policial que suspeitou ser ele um fugitivo no Largo de Santa Rita, tá? Que é no Rio de Janeiro, onde ele foi conduzido até a 6ª estação policial, onde declarou ser um escravo fugido da propriedade do Barão de Louriçal, né? E esse jornal que noticiou, ele tinha cunha abolicionista, né? E você vê pelas datas, né, isso foi 87, pô, há menos de um ano, que foi novembro, alguns meses da abolição, né? Então você tem aí essa situação, né, da necessidade documental. Como seria bom encontrar o arquivo, né? Qual seria a capacidade musical deles, para ver quais as peças que eles tocavam? Será que esse professor era compositor também? Será que entre eles existia algum compositor? Porque o músico tinha educação diferenciada. Para você aprender música, você tem que saber ler e escrever. E para isso, pro escravo, isso era uma coisa assim, longe da realidade deles. Porque eles passavam a participar mais da sede da fazenda, de participar desses eventos. Você tinha um evento mais humanizado, tá, de participação. Não só aquela coisa de você ficar no campo e retornar para a senzala. Campo, senzala e aquele sofrimento. Digamos assim que a música ali, em certo tempo, libertou eles um pouco. O sentimento, a música traz liberdade também, né?
Então você tem essa situação lá na fazenda que, se houver algum documento guardado, e pelo fato de ser difícil de acessar, até mesmo por conta dos proprietários, já que já são idosos, enfim, você tem essa dificuldade também. Será que tem alguma coisa no registro? Partitura, eu acredito que não. Você não vai ter. Porque depois que acontece a abolição da escravatura, você não tem mais registro desse tipo de coisa. Porque eles começam a dispersar. Né? Começa a dispersar. Óbvio, tenho a minha liberdade, eu vou para onde eu quiser. Ou vão ficar pelas fazendas mesmo, porque não tem para onde ir. Mas esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa não vai ser mais utilizado. E não vai ser mais noticiado. Passam a ser pessoas comuns. Pessoas comuns não vão ganhar página de jornal. Ah, eu toco clarinete, sou músico. Você não vai achar um tipo de coisa assim, né? Então, essa fica pra gente, assim, a respeito da banda do Barão de Lourissal, essa imaginação de que seria feito. Né? Eu nunca tinha ido à fazenda, né? Ela chegou, acho que hoje ela está dentro dos limites do município de Chador, né? Eu acho, não tenho certeza, tá, gente? E ela pertenceu ao Mar de Espanha, né? Pertenceu ao Mar de Espanha, hoje não pertence mais. Ali é muito próximo, né? Eu fiquei imaginando, quando eu fiz o caminho pela primeira vez, eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, como que eles desciam isso aqui tudo? Alpes não é à toa, né? O que a gente tem pensamento relacionado a Alpes? Uma cadeia de montanhas, né? Então eu fiquei, meu Deus, é muito longe para uma pessoa poder vir caminhando. Mas na época isso era comum. Hoje, com o nosso conforto, é que a gente fica pensando a respeito, né? Eu, quanto músico, eu sei que você passa às vezes quando você está tocando, que tem dia que você não está bem, realmente emocionalmente bem, se você está cansado, você tem infinitas coisas que podem levar você a ter um desempenho inferior àquilo que você pode estar acostumado a tocar. Agora imagina nessa situação. Né? E eu fiquei pensando também a respeito da fuga, do escoamento da produção do café. Só que da fazenda para lá para... Nossa, falhou a memória sobre a cidade. Para a divisa do estado do Rio, que é Sapucaia, você tinha um espaço mais curto. Porque eu ficava imaginando como é que trazer a produção do café de lá para o Mar de Espanha. Né? Você tem outra saída, a estrada continua para outro lugar que vai dar lá nas beiras do Rio Paraíba do Sul. Então, e por ali também poderia ser a rota de fuga, né? E acompanhando a estrada através do mato. Isso é imaginação minha, gente. Eu estou só imaginando como seria essa situação. Então eles desceriam até ali, pegavam, não sei, talvez uma carona, um tipo de coisa, uma carroça, uma diligência, ou ia andando mesmo por tempos em tempos. Enfim, essa é mais ou menos a história da banda. Infelizmente, pouca coisa a respeito, né? Sobre os músicos, as partituras, o que eles tocavam, o conhecimento musical dele. Poderia ser grande, poderia ser pequeno, porque eles estavam ali para poder, né, ter o divertimento, de certa forma, participar das festas religiosas da fazenda. Então deveriam saber tocar vários hinos, enfim, é uma coisa que ou algum dia alguém vai achar se existir alguma coisa, ou a gente vai ficar nessas indagações mesmo, tudo bem? E a libertação dos escravos, depois a gente vai ver mais na frente um pouquinho no Instituto Bueno Brandão o que isso ocasionou. Tudo bem? Até logo e até o próximo módulo.